Queridos irmãos, vamos juntos abrir as nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, portanto, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 7 ao 18. 2 Coríntios, capítulo 4, do 7 ao 18. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundante, as ações de graça por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Senhor Deus e Pai, nós pedimos que a Tua palavra lida, Senhor, se torne viva em nossas mentes e corações. E, Senhor, iluminados pelo Teu Espírito Santo, saiamos daqui desafiados, saiamos daqui instruídos, saiamos daqui ensinados, saiamos daqui, portanto, mais crentes do que quando entramos. Que assim seja em nome de Jesus. E também, ó Deus, sobre aqueles que estão acompanhando, cultuando pelas redes sociais, acompanhando esta palavra, que da mesma forma sejam edificados, em nome de Jesus, amém e amém. A segunda epístola de Paulo aos Coríntios é muito especial, porque o tema principal dela é a defesa de Paulo ao seu apostolado, ao seu ministério apostólico, porque Paulo não era bem quisto como apóstolo em algumas igrejas, entre alguns irmãos da época da primeira igreja, da igreja primitiva. Alguns não se submetiam ao ministério apostólico de Paulo. E quando ele escreve a primeira epístola, ele tira o teto de sobre a igreja do Senhor, e ele aponta as questões, as fragilidades da igreja, e traz respostas importantes que temos até hoje como referência de como podemos, como igreja, lidar com alguns problemas da comunidade. Mas quando ele escreve a segunda epístola, eu diria, ele está tirando o teto de sobre si, de sobre a liderança da igreja, de sobre os apóstolos, sobre aqueles que trabalham intensamente na obra de Deus, e apontando algumas áreas em que podemos com elas crescer. Pois bem, no capítulo 1, Paulo escreveu sobre sua relação com a igreja de Corinto. No capítulo 2, ele escreve sobre seu ministério apostólico. No capítulo 3, ele escreve sobre as relações entre o velho pacto e o novo pacto. E quando chega no capítulo 4, ele chega no ápice, no ponto mais alto desta epístola, quando ele fala das relações do poder de Deus com a fragilidade do ser humano.
o poder do Senhor, Criador Todo-Poderoso, o poder dado pelo Espírito Santo e as fragilidades do homem, do ser humano como tal. Ele fala da possibilidade de convivência dos elementos divinos com as mazelas humanas. Ele responde a gregos e a judeus que questionavam Paulo por ser alguém que tinha um temperamento difícil demais, a saúde fragilizada demais e era desprovido, como ele mesmo diz, de grande oratória, de forma que os judeus não o tinham com apreço, nem também os gregos, porque os gregos nessa época pregavam uma doutrina dizendo que o que nos levaria ao encontro com Deus, o que nos levaria a um estágio de espiritualidade maior seria a perfeição humana, a beleza intelectual e física. E Paulo desconstrói isso nesse texto que nós estamos lendo, estamos com ele. Ele fala de como Deus pode confundir. Pois bem, é no capítulo 4 que Paulo mostra pelo menos 4 contrastes que nos elucidam de como um Deus todo-poderoso age nas fragilidades humanas, como Deus Altíssimo, Santo, que habita na eternidade, pode conviver ou trazer respostas ao ser humano tão pecador e fragilizado. Como Deus pode fazer isso? E nós perguntamos isso, mesmo porque nossa mente é contaminada pela cultura do ego, e achamos que Deus também o é. Nós temos a nossa cultura cada vez mais próxima, por exemplo, dos gregos da época em que Paulo está escrevendo, que cultuavam o corpo, a beleza física. Não é para menos que hoje existem pessoas que passam 6 horas do dia numa academia, todos os dias, buscando esculpir o próprio corpo. O Brasil é o 2º país do mundo em número de cirurgias para plantar silicone. Uma dica para os rapazes aqui: quando você for namorar, pergunte primeiro para a candidata, isso é uma escultura de silicone ou é um corpo natural? Senão você vai casar com silicone, né? O Brasil está assim. As pessoas divinizam a beleza, valorizam o estereótipo. E esse culto à perfeição nos dá a impressão que precisamos oferecer perfeição para Deus, precisamos oferecer intelectualidade para Deus, precisamos oferecer atributos da sociedade, o status para Deus, para que Deus nos aceite, para que Deus nos use. E Paulo vai na contramão disso, falando de 4 contrastes. O primeiro deles é vasos de barro versus valiosos tesouros. Veja comigo o verso 7. Temos, porém, este tesouro, falando de riquezas, em vasos de barro, falando de pobreza, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O vaso de barro que Paulo se refere não é apenas o corpo físico, mas o ser humano na sua vivência inteira, vista pelo ângulo da mortalidade, pelo ângulo da corruptibilidade do corpo, do ser, da nossa vida, que é tão curta. A excelência, portanto, é do conteúdo. O conteúdo é notável quando a embalagem não chama tanto a atenção. A embalagem precisa ser frágil para que a excelência do conteúdo se manifeste. Aliás, a palavra excelência nesse texto, a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A palavra excelência no grego pérbole
tem essa conotação, algo tão excelente, algo tão transcendente, que não se contém, extravasa. E quando a embalagem é frágil, o poder de Deus extravasa, o poder de Deus sai de dentro de nós e atinge pessoas. A intercessão, a oração, a evangelização começa a extravasar. Mas precisamos entender que somos vasos de barro, somos embalagens frágeis. Não podemos, de forma alguma, achar que somos muito especiais, por isso Deus tem que nos usar, ou que somos valiosos demais, e Deus tem que nos usar por causa disso. Entenda, todos nós precisamos entender isso, somos vasos de barro na presença de Deus. E o importante é o que Ele coloca nesses vasos de barro. Os comerciantes de perfume, na época que esse texto estava sendo escrito, na antiguidade, guardavam os melhores perfumes em vasos de mármore lacrados, chamados de alabastros. E esses perfumes caríssimos, que talvez um desses vasos de perfume chegaria a valer hoje o que seria um carro 0 quilômetros, aí, sei lá, algo em torno de 60, 70 mil reais. Para aquela época já eram perfumes caríssimos, eram guardados e eram selados. E ficavam à disposição na casa do perfumista. Acontece que quando vinha um novo lançamento, uma nova essência, o perfumista, por questões de marketing, colocava um pouco daquele perfume novo, lançamento caríssimo, num vaso de barro, para que quem entrasse na casa do perfumista, naturalmente, iria ficar admirado com as embalagens e naturalmente saberia que os alabastros custavam um valor alto e bons perfumes estavam ali. Mas o exalar daquele perfume do vaso de barro fazia com que a pessoa perguntasse: e esse perfume que eu estou sentindo o cheiro dele, qual é? E aí ele oferecia o perfume que ora estava no vaso de barro como o melhor, como o lançamento, como aquele que seria o top da linha, porque a embalagem frágil fazia com que o cheiro ficasse no ar. Há outras interpretações para esse texto. Por exemplo, uma delas, e que também não perde o sentido, não nos tira dessa trilha, é que as pessoas ricas guardavam bijuterias em lugares mais seguros, em cofres, mas guardavam os maiores tesouros em vaso de barro. Por quê? Porque isso enganava os ladrões. Quando alguém assaltava uma casa, ia nos cofres, ia nos lugares onde imaginaria ter as melhores joias. E nos vasos de barro, os melhores tesouros. Isso me faz lembrar de alguns homens de Deus usados pelo Senhor no passado, como por exemplo, David Livingstone, o primeiro missionário que vai para o interior da África, quando todos apenas evangelizavam a costa africana, e ele enfrenta todas as lutas e enfermidades e vai para o interior da África e planta inúmeras igrejas, hospitais, planta projetos missionários, agências evangelísticas, e até hoje existem lugares onde se passa no interior da África e se tem ali uma placa dizendo: David Livingstone passou por aqui, David Livingstone ajudou a construir este templo ou este hospital. E isso tudo ele fazia com
lutas pela sua saúde. Dizem os historiadores, por exemplo, que ele tinha um braço aleijado e que ele não conseguia movimentá-lo. George Matheson, que foi pregador e também compositor de lindos hinos que são cantados até hoje, era cego. Charles Spurgeon, que é chamado o príncipe dos pregadores, homem que Deus usou para levar o evangelho para o Reino Unido, para Estados Unidos da América, reunindo multidões para ouvi-lo, e multidões entregavam a vida para Cristo. Teve ocasiões que ele pregava incessantemente, todas as noites, no tabernáculo de Londres, e com aquele templo cheio e pessoas se rendendo a Cristo, gente sendo salva, gente vindo de longe e depois voltando para a sua terra levando o evangelho. E talvez você não saiba que Charles Haddon Spurgeon sofria de depressão profunda. E por vezes os diáconos da igreja olhavam e viam que ele não estava ali e o culto já havia começado. Eles se entreolhavam e diziam: nós precisamos trazer o nosso pregador, ele está precisando de nós. E eles corriam para o apartamento de Spurgeon e ajudavam a vesti-lo e trazê-lo para que pregasse. Quando ele pregava, Deus operava grandemente. Vasos de barro, entenda isso, vasos de barro. Quando falo sobre isso, entendo que também a igreja do Senhor, como coletividade, é vaso de barro. Nós temos as nossas fragilidades como igreja do Senhor. Nós temos as nossas limitações como igreja de Cristo. E não devemos nos apresentar como alabastros, mas como vasos de barro. É um grande missionário do nosso tempo, chamado Ronaldo Lidório. Tive a oportunidade de conhecê-lo, conversar com ele, ler os escritos dele. Tive a oportunidade de estar em congresso onde ele estava ministrando. Ele é considerado o maior nome de missões hoje no nosso país e talvez um dos mais eminentes do mundo. Ronaldo Lidório tem uma frase que me impacta o coração. Ele diz: uma das tarefas da igreja hoje, nesse tempo de orgulho, ego, uma das tarefas da igreja é se desglorificar para que o Senhor da igreja seja glorificado. Entendeu isso? Somos vasos de barro. Quando falo sobre isso, lembro-me de um querido pastor amigo, pastor Márcio Aurélio. Nós começamos no ministério mais ou menos na mesma época, tínhamos mais ou menos os mesmos dilemas, precisávamos de mais ou menos os mesmos socorros das nossas lideranças. E o pastor Márcio Aurélio foi nomeado para ser pastor de uma pequena igreja que estava em declínio, tinha aproximadamente 8 pessoas frequentando o culto. A igreja ficava numa baixada, um templo escondido, e ele iniciando seu ministério em Laranjeiras do Sul, sudoeste do Paraná. E ele orava a Deus, perguntando: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Senhor, me leva para algum outro lugar. Senhor, eu não faz sentido eu ficar aqui. E orava e só tinha 8 pessoas, e se chovesse, as 8 viravam 2 ou 3, e era assim o ministério dele. Mas Deus salvou um homem baixinho, truculento, bravo, o seu Silvio. E o seu Silvio entregou a vida para Jesus. E dali um tempo, ele viu que a igreja começou a crescer. A igreja começou a frutificar. Começou a vir dezenas de pessoas sentarem nos bancos, começou a vir crianças, alguns jovens, gente meio assim distante que ficava lá para trás, mas começou a ouvir a palavra, gente entregando a vida para Jesus e tal. E um dia alguém chegou para o pastor Márcio e falou assim: Pastor Márcio, temos um problema a resolver.
Sabe essas pessoas que estão vindo todas para a igreja? Elas estão vindo porque o seu Silvio ameaça essas pessoas. Ele era muito bravo, andava armado, tinha porte de arma, tinha sido militar, andava encrencado com uma metade da cidade inteira e a outra metade tinha medo dele. E esse era o seu Silvio, ele tinha uma Brasília azul, azulona assim, e ele saía 1 hora antes do culto buscando gente que tinha alguma pendência com ele. Ele ia lá e dizia: olha, eu quero que você vá no culto. Tá? Enchia a Brasília, vinha, deixava na porta, ia, buscava mais gente, trazia. E aqueles que depois vinham por conta própria, ele ficava na porta conferindo quem veio, quem não veio. E falaram: pastor, é melhor você conversar com ele. E lá um belo dia o pastor Márcio criou coragem e falou: seu Silvio, depois que o senhor levar as pessoas para casa, volta aqui para a gente conversar, só nós dois. Um assunto bom, tá? E o seu Silvio foi, levou e tal, voltou. E ele era fanhoso. E ele disse assim: pois não, pastor Márcio, o que o senhor deseja falar comigo? Aí o pastor Márcio, todo jeitoso assim, falou: irmão Silvio, tenho ouvido falar por aí que as pessoas que vêm na igreja, que o senhor traz, vêm porque são ameaçadas pelo senhor, vêm porque têm medo do senhor. O que o senhor diria sobre isso? Ele olhou para o pastor assim e falou: pastor Márcio, elas vêm por medo, mas fica por amor. Olha que coisa interessante. Elas vêm por medo e ficam por amor. Aí só restou orar e dizer: Senhor, obrigado por um vaso de barro que o Senhor está usando. E hoje a igreja metodista de Laranjeiras do Sul é uma igreja referência, já plantou outras igrejas, cresceu, envia missionários, cresceu muito para a glória de Deus. Então, querido irmão, querida irmã, Deus nos surpreende usando vasos de barro e não alabastro, para que o conteúdo é que extravase, e o conteúdo é o Evangelho de Cristo. Esse é o primeiro contraste. Segundo contraste: homem exterior corrompido e versus homem interior renovado. Versículo 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. O próprio versículo se explica. A tentativa de compreender a relação homem interior, isto é, ser interior, homem ou mulher, ser humano interior, versus ser humano exterior, é mais antiga do que pensamos. Os filósofos gregos, como já disse, diziam que o exterior é reflexo do interior, mas isso não é uma verdade à luz da Bíblia. No seu trabalho A Origem das Espécies, Charles Darwin, dos pais do ateísmo sistematizado, deixa transparecer no seu trabalho, na sua tese, que as fraquezas exteriorizadas são reflexos do interior mau. E ele acreditava que a própria natureza se encarregava desse processo de seleção, o que também é antibíblico. Para piorar essa sequência, Adolf Hitler, na Segunda Guerra Mundial, se propôs a eliminar todos os que fossem fisicamente, moralmente, intelectualmente imperfeitos. O que mais? O kardecismo tenta explicar as imperfeições físicas, morais, intelectuais, dizendo que são karmas que trazemos e temos que passar por eles para pagar pecados da vida anterior. Os judeus do Velho Testamento interpretavam riqueza, saúde e longevidade como que uma indicação do estar de bem com Deus e de bem com os valores espirituais. Mas a pobreza, a doença ou a esterilidade
ou o morrer mais cedo apontavam que essa pessoa estava distante de Deus. Chega na Idade Média, mesmo cristãos tinham uma doutrina chamada dualismo. Até a Idade Média, por exemplo, as pessoas olhavam um ano de seca, que a produção não dava, que o campo não produzia o suficiente, e ficavam tentando encontrar respostas para isso, e chegaram a queimar, matar pessoas, achando que as pragas ou a escassez era um sinal de desagrado de Deus sobre eles, e eles teriam que achar pessoas, as chamadas bruxas da Idade Média, para dizer: vamos queimar, vamos matar. Essa relação tão complexa é clarificada no Novo Testamento, é elucidada, principalmente na teologia de Paulo, quando ele diz que o interior independe do exterior. Se você está vivendo, irmão, você, irmã, que serve a Deus, pode estar vivendo um exterior de luta com a enfermidade, de desvanecido, provando situações adversas da vida, desprovido de atributos, mas o seu interior está firme com Deus, então você é renovado em Deus, você tem paz interior que é inexplicável, você anda por aí cheio de Deus, você tem virtudes espirituais, você anda cheio do Espírito Santo de Deus, você resplandece a glória de Deus, porque o teu interior está se renovando dia após dia. Esse é o segundo contraste. Agora, uma advertência: cuidado, se os seus valores mais nobres estão relacionados a conforto, segurança, status, saúde, etc., sua força pode ser momentânea e inútil. Valorize os valores espirituais para a sua vida, para que o seu homem interior, o seu ser interior seja fortalecido e renovado em Deus. Terceiro contraste: para exemplificar o poder de Deus e as fragilidades humanas, Paulo faz o contraste entre tribulação presente e glória futura, versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós peso de glória acima de toda comparação. Paulo está escrevendo a cristãos maduros, alguns deles, que sabiam enfrentar até as últimas consequências a sua decisão em seguir a Cristo, a sua profissão de fé. Cristãos que serviam a Cristo até as últimas consequências. Mas também ele está falando a um grande número de cristãos que viviam em Corinto, imaturos e que questionavam a fé cristã frente às ameaças da vida. Por exemplo, é nessa época que acontecem vários martírios dos primeiros cristãos, e isso amedrontava os que eram novos na fé. Se Deus é poderoso para livrar, por que Ele não faz isso? Se Deus é poderoso para agir contra o Império Romano que nos persegue, por que Ele não nos livra logo, milagrosamente? A palavra tribulação, no grego tríplices, significa, deixa eu tentar explicar aqui, quando se colhia o trigo, feixes de trigo, a pessoa que ia debulhar o trigo fazia da seguinte forma: amarrava o feixe de trigo e havia uma viga, uma tábua no chão com vários pregos, dezenas ou centenas de pregos, e a pessoa então batia o feixe de trigo naquela tábua, naqueles pregos, e puxava, batia e puxava, batia e puxava, de forma que o trigo ficava espalhado no chão e dali a pouco o feixe já estava vazio
de trigo, de forma que o trigo já estava ali pronto para ser colhido, armazenado, etc. E é disso que vem a palavra tribulação. Quando você diz alguém está enfrentando tribulação, é que alguém está passando por esse processo para que saia a boa semente do trigo. Pois bem, passa pela tribulação o jovem que lá na universidade é ridicularizado pelos colegas porque não pactua com as mesmas práticas sexuais. Isso é tribulação, pressão. Passa pela tribulação um vendedor cristão que, para ser honesto e dizer a verdade, acaba perdendo o negócio. Isso é tribulação. Passa pela tribulação a esposa que serve a Deus, mas sofre a desaprovação do esposo, a pressão do esposo. Isso é tribulação, é o trigo passando. E Pedro, o apóstolo, nos fala sobre isso. Na primeira epístola, capítulo 1, versículos 6 a 7, ele diz: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias tribulações, ou por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé muito preciosa, mais do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O conforto é que a glória que nos há de ser revelada é muito maior do que a tribulação momentânea aqui nessa vida. Você passa por tribulação assim, nós passamos. A glória que nos está preparada é infinitamente maior. Aí eu te incentivo dizendo, vale a pena servir a Deus, apesar da tríplices, apesar da tribulação. Então, mais uma advertência: não se ache forte demais ou menos forte com base nas lutas e tribulações que você enfrenta, porque eu e você estamos sendo preparados para uma grande glória que nos há de ser revelada. Aleluia. Quarto e último contraste: valores temporais versus valores eternos. Veja comigo o versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, isto é, são daqui, da terra, desse tempo, perecíveis. As que não se veem são eternas. As conquistas mais relevantes para um cristão estarão sempre no campo eterno, no âmbito invisível. Estarão sempre naquele âmbito que Paulo fala sobre isso, em 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes dentre todos os homens. A nossa esperança é em Cristo. Mas, mesmo sendo em Cristo, tem pessoas que limitam a sua fé em Cristo apenas nas coisas visíveis, materiais, que podemos provar nessa vida. E acabamos sendo infelizes, insaciáveis, porque não encontramos todas as respostas que precisamos dessa vida para essa vida, das coisas materiais para as coisas materiais. Quanto mais focamos o invisível, mais nós somos alimentados com a esperança de habitar com Deus. São os valores eternos. E quanto mais nós olhamos para os valores desta vida, mais nós nos decepcionamos, mais nós nos chateamos, mais nosso coração é tomado por inseguranças. A história das nações, das civilizações, da própria igreja, revela que a busca pelo materialismo, pelo consumismo, acaba por minando as forças do ser humano, e isso nos afasta das grandes verdades espirituais,
da busca a Deus. A ordem da palavra de Deus é viver o hoje, mas na perspectiva do futuro. É o que Paulo diz em Colossenses 3, 1-3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando nós levantamos os olhos e vemos valores espirituais, a nossa vida muda inclusive aqui. O nosso jeito de ser muda inclusive aqui. Haverá uma nobreza maior em cada irmão, em cada irmã, no trato com o próximo, no trato com as coisas materiais. Algum tempo atrás eu li uma crônica que me chamou a atenção, talvez você a tenha lido também, mas é interessante o conteúdo dessa crônica. O autor, que é desconhecido, diz assim: o que Deus vai perguntar para você 5 minutos após a sua morte? Deus não vai perguntar que tipo de carro você costumava dirigir, mas quantas pessoas que necessitaram da sua ajuda entraram no seu carro e foram atendidos. Deus não vai perguntar o tamanho da sua casa, mas quantas pessoas você abrigou nelas, quantas recebeu de portas abertas. Deus não vai perguntar sobre o valor das suas roupas no armário, mas quantas pessoas carentes você ajudou a vestir. Deus não vai perguntar o montante dos seus bens materiais, mas vai perguntar o quanto eles ditaram ou não a sua vida. Deus não vai perguntar qual o tamanho do seu maior salário, mas vai perguntar se você comprometeu de alguma forma o seu caráter para obtê-lo. Deus não vai perguntar quantas promoções você recebeu, mas vai perguntar de que forma você promoveu outras pessoas. Deus não vai perguntar qual foi o título do seu cargo, mas vai perguntar de que forma você desempenhou suas funções a abrir portas para outros também. Deus não vai perguntar quantos amigos você teve, mas quantas pessoas você se fez amigo delas. Deus não vai perguntar em que bairro você morou, mas vai perguntar como você tratou os vizinhos. E aí eu pergunto, de que forma vamos responder a Deus? Ainda falando sobre aquele missionário, ele escreve dizendo: Deus não se impressiona com nossas construções, realizações, com os aplausos que recebemos, com as teses que defendemos, com os títulos ou troféus que temos. Pelo contrário, com o seu olhar de graça, Ele vasculha o coração, a alma, e é justamente nesse campo que Ele nos transforma. É nesse campo que Ele pode encontrá-lo ou não fiel ao Senhor. Querido irmão, querida irmã, precisamos entender que somos vasos de barro levando a preciosa essência do Evangelho. Precisamos entender que o nosso homem interior está sendo avaliado dia após dia por Deus. Apesar que, por vezes, o nosso ser exterior está em degradação, mas o nosso homem interior, o ser interior, sendo renovado dia após dia. Precisamos entender que vivemos em função de uma glória futura e não balizados no conforto, aqui, ou então nas tribulações daqui. Precisamos entender que nossos valores eternos é que nos dirigem e não os temporais. Eu li a respeito da evangelização de um povo chamado Concombas, num país africano chamado Gana. E nesse país entrou uma equipe de missionários para
ganhar pessoas para Cristo e plantar igrejas por lá. Eles se prepararam de forma que foram aprendendo a língua dos concombas, foram se aproximando das aldeias, foram se preparando para um trabalho evangelístico de impacto. Escolheram uma aldeia e oraram durante um tempo, até que depois de meses de preparo, enviaram alguns obreiros para um pré-evangelismo. E depois um grande culto. 5 equipes de louvor com seus atabaques, seus instrumentos, foram designadas para um grande culto, onde já centenas de pessoas haviam sido convidadas para um culto evangelístico. E o missionário preparou muito bem a palavra, a exposição. Eles oraram, jejuaram durante um tempo, e chegou o grande dia do primeiro culto, e eles tinham 400 adultos reunidos para ouvirem pela primeira vez, na sua língua, o evangelho sendo exposto. O louvor mexeu com todos, todos cantaram, todos se alegraram. E o missionário expôs durante 1h30 um método de evangelismo em missões, chamado de evangelismo cronológico, ou exposição cronológica da Bíblia, ou da ação de Deus na face da terra. Então ele, durante 1h30, e todos ficaram muito atentos. E aí então ele fez o apelo para que aqueles que viessem ter um encontro com Jesus se manifestassem, começando ali então a igreja entre os concombas, país de Gana. É interessante que de toda a multidão reunida, apenas uma senhora viúva idosa foi à frente e 3 adolescentes. Cabe dizer aqui que as viúvas naquela cultura não tinham poder de voz. Então eram pessoas assim que eram consideradas, não tinham, na linguagem do presbitério, não tinham poder de voto nem de voz, né? Então, e os adolescentes também, da mesma forma. O missionário entendeu que as pessoas não entenderam, e aí ele pregou mais 40 minutos e fez um novo apelo e ninguém veio à frente. Eles voltaram perguntando para Deus: Senhor, o que aconteceu? Porque nos preparamos muito, oramos muito. E dali a alguns dias, um dos obreiros que havia ficado por lá voltou correndo e falou ao missionário dizendo: uma coisa incrível aconteceu. Aquela senhora viúva, a Mina, ela visitou todas as casas de todos da aldeia e mais algumas aldeias vizinhas durante 48 horas. Ela quase não comeu, ela não bebeu, ela não dormiu enquanto não visitou, e rapidamente ela passava de choupana em choupana, dando uma bronca, dizendo: vocês rejeitaram Cristo, precisam ter vergonha agora e se voltar para Cristo, aceita Jesus. E uma senhora analfabeta, sem poder de voz na sua comunidade, 67 pessoas tiveram o seu encontro com Jesus através da bronca da dona Amina, viúva. E aí os missionários voltaram para lá. Resultado, a igreja nasceu. Daquela igreja, outras igrejas. Talvez se você entrar na internet, você vai ver o quanto Deus está operando entre os concombas no país chamado
Gana. A Bíblia foi traduzida, entregue nas mãos num grande culto celebrativo. Muitos irmãos presbiterianos do Brasil estavam lá para este culto tão abençoado, e igrejas hoje sendo construídas, gente sendo salva, liberta pelo poder de Jesus. Mas tudo não começa com uma equipe de missionários, começa com uma viúva que tinha 5 minutos de conversão, e de repente ela vai e fala de Jesus. Vasos de barro, fragilidade humana sendo usado por Jesus.